Nós estamos de volta à informação na noite de quinta-feira. Uma equipe do governo que integra os vice-ministros da Justiça e do Interior está desde hoje em Tete para investigar as alegações de que os refugiados moçambicanos no Malawi, ou melhor, fugiram por conta de atrocidades cometidas pelas Forças de Defesa e Segurança. Joaquim Veríssimo e José Coimbra lideram a equipa do governo que está em Tete para aferir se as alegações dos refugiados de que abandonaram as suas casas por conta de supostas atrocidades cometidas pelas Forças de Defesa e Segurança quando tentavam desarmar à força a milícia da Renamo. O nosso Estado moçambicano é um Estado de direito democrático e que a soberania está no povo. E o Estado, isto no nível constitucional, o Estado respeita os direitos e as liberdades fundamentais do cidadão. O governo tem em sua posse relatórios produzidos a partir de reportagens veiculadas pelas mídias nacionais e internacionais, bem como uma investigação feita pela Human Rights Watch. As alegações são de sumárias execuções, que depois vamos distribuir, logo que nós acabarmos de mandar printar, são de abusos sexuais, são de maus tratos, que ditaram a movimentação dos nossos concidadãos, crianças, mulheres e homens, para o vizinho Malawi. Foi constituída a equipe de trabalho, constituída pelos vice-ministros e a equipe técnica que dá o suporte técnico, portanto, à equipe de trabalho. Para podermos compreender a consistência destas alegações de violação de direitos humanos nos termos que o texto apresenta. A equipa deverá ainda aferir se há condições para que os refugiados regressem a casa. Ainda esta quinta-feira, a equipa reuniu-se com o governador da província de Tete, as direções de diferentes ramos das Forças de Defesa e Segurança e os administradores distritais de Moati, Zangona e Tsangano. Conclui-se de que o ambiente é calmo. As populações estão a levar uma vida tranquila. Mesmo na fronteira, há aquele movimento normal. Há crianças que estão nas escolas a estudar, há homens e mulheres nas suas machambas. Esta sexta-feira e sábado, a equipa vai trabalhar em Condeze e possivelmente no campo de refugiados de Capiz, no Malawi. O Ministério da Educação está a fazer o levantamento dos alunos afetados pelos confrontos militares. Jorge Ferrão, ministro do Pelouro, pondera paralisar as aulas ou transferir os alunos para as zonas mais seguras. No último dia 3 de março, o Ministério da Educação realizou o levantamento de todos os alunos matriculados no Sistema Nacional de Ensino, mas o processo não avançou em algumas escolas localizadas nas zonas afetadas pelos confrontos militares. O trabalho agora é contar as escolas afetadas através das direções provinciais de educação em Sofala e Tete e, a partir daí, decidir o que fazer. Esta semana nós já fizemos um primeiro encontro de balanço na província de Sofala para saber quais são as escolas que não estão a funcionar, quais são os distritos que têm problemas e como é que nós podemos ultrapassar esses problemas. Porque também isso nos colhe de alguma forma, não de surpresa propriamente, mas nós queríamos ter a garantia de que todas as nossas escolas estariam a funcionar. Vamos fazer o mesmo exercício na província de Tete e depois nós teremos um número final de quais são as escolas que tiveram que encerrar. Caso se conclua que não há condições de segurança para o decurso das aulas, Jorge Ferrão coloca a hipótese de paralisação das aulas ou transferência dos alunos. E quando são razões de segurança
não teremos outro elemento. Nós queremos que os nossos alunos tenham segurança absoluta e então, se tivermos que paralisar, vamos paralisar, contabilizar o tempo em que estão parados e depois saber como fazer um programa de reaproveitamento do tempo. Se eles tiverem que perder o período de férias, terão que perder o período de férias para ficar a trabalhar durante esse tempo. Se tivermos que reorientar os alunos para outras escolas, esta é a indicação que demos às nossas direções provinciais e distritais, para levar os alunos para escolas que tenham e que apresentem mais segurança a esta altura. Até fevereiro, 3.000 alunos deixaram de estudar com medo dos confrontos militares. O investigador e docente de antropologia, Milton Matsinyi, diz que o homem que matou o irmão, cunhada e 2 sobrinhos pode ter mesmo sido movido por superstição. Por seu lado, a Associação dos Médicos Tradicionais critica o curandeiro que apresentou a tese de feitiçaria. Eu já estou cansado com isso. É porque ele estava a fazer a vida dele estava a usar o meu sangue. Esse é meu irmãozinho. Estava a usar a sangue de meu filho. Sem remorsos e com uma forte fé na superstição, este homem confessou ter assassinado o irmão, a cunhada e 2 filhos do casal. Eu, para ganhar essa coragem, é porque eu sempre andava com profito e curandeiro, não sei o que, mas sempre a ouvir mesmo a história, ele está a comprar esses carros, está a comprar moagem, não sei o que, está a comprar esse sangue de tua mãe e sangue do teu filho, aquele que morreu de repente. Está vendo, né? Quando eu ganhei coragem, eu disse, não é nada, vamos morrer juntos. Está vendo? Quando eu acendi aquele fogo aí, para uma decisão. O investigador e professor de antropologia na Universidade Eduardo Mondlane, Hamilton Matsimbi, condena o ato e explica que o meio social pode ter determinado o comportamento de Joãozinho José. Tem a ver com a nossa formatação, tem a ver muito também com o meio onde nós fomos criados, educados, etc. Agora, se justifica ou não que alguém tire vida a outrem por alegações supostamente de feitiçaria, bom, há muitas dimensões para a gente tratar isto. Humanamente falando, não é correto ou não seria aceitável que uma outra pessoa consiga tirar a vida de uma outra pessoa, independentemente daquilo que seriam as causas que lhe movem. Entretanto, temos um mundo que é um mundo, vamos lá, da crença, um mundo daquilo que depois não se compadece com aquilo que é o ordenamento jurídico do dia. O antropólogo diz ainda que a falta de uma autoridade local capaz de explicar a morte do filho de Joãozinho José pode ter o deixado sem alternativa. Quando já estamos no nível tradicional, no nível do senso comum, no nível das crenças, eu acredito que o tal fulano, como feiticeiro, tirou a vida do meu ente querido, ou prejudicou uma certa família pelas vias supersticiosas. Este é que é o ponto. A partir dali, vou me mover em busca de soluções. Se não consigo convocar, então as instituições ligadas a esta prática ou a Metram para comprovar, então vou me invadir por outras formas ao nível individual. Quais seriam essas formas? E justamente essas que não seriam mais recomendadas neste momento, mas quando o indivíduo está num estado de necessidade, acho que há de saber que devolve-se ao estado de natureza e já age naquilo que chamaríamos de estado de natureza. Há de ignorar uma série de ordenamentos, de estruturas e das convenções que colocamos e há de agir em função daquilo que são os seus instintos. Porque o indivíduo, quando ouve uma coisa... A Associação dos Médicos Tradicionais diz que o curandeiro agiu mal quando acusou uma das partes de feitiçaria. Se o jovem agiu mal, não podemos só culpar o jovem, temos que culpar de onde que veio a informação. E a informação, tenho a certeza que se o jovem vai cometendo um erro ou esse crime, foi consultar a um curandeiro. O curandeiro também, se na verdade consulta, vai ver coisas que normalmente tem que ter calma e modo de transmitir a outra pessoa. O crime ocorreu na madrugada da segunda-feira passada.
o irmão do dono desta residência terá usado 10 litros de gasolina e um arame para bloquear o único acesso à casa. Uma pessoa foi linchada até a morte hoje no bairro da Manga, na cidade da Beira, por supostamente ter tentado assaltar uma residência. Testemunhas dizem que a vítima estava acompanhada de amigos que conseguiram escapar à fúria dos populares. O caso deu-se por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira, no bairro da Manga, na cidade da Beira. Já estamos cansados. Há dias atrás arrombaram essa casa aqui, roubaram tudo. Dias depois foram numa casa lá atrás também, arrombaram a porta, levaram tudo. Agora, à noite, foi aquela hora quase das 4 ou 13 horas. Ouvimos gritos, ladrão, ladrão. Quando tentamos sair lá na zona, corremos para aqui, vemos aqui, encontramos cheio de povo aqui na rua. Começaram a bater esse ladrão ali. Estava com os amigos fugiram. Cheguei a ver as esteiras, pneus e começaram a queimar o olho. Nas noites, pessoas daqui no 17º não dormem de noite. Dormem? O que é que fazem durante a noite? Durante a noite, quando vê, já é tarde mesmo, a partir de 1 hora. Às vezes chega nas quiosques, umas lojinhas à parte e anda com chopelas. Essa assaltada por fora, depois tem chopela que faz transportar essas coisas. A população daquele bairro diz que não há patrulha na zona e que por isso recorre à justiça com as próprias mãos. Nessa zona não há patrulhamento da polícia, não há e nunca houve. Sempre nem no bairro a gente vai solicitar a polícia comunitária, nunca fazem nada para atenuar esse caso de roubo. Nós estamos fartos com essa coisa, porque nem a polícia nem nada, ninguém circula na nossa zona. A polícia fez-se ao local para acalmar os ânimos da população, mas o pior já tinha acontecido. Este é o 4º caso de linchamento conhecido publicamente na província de Sofala neste ano. No ano passado, pelo menos 10 pessoas foram lixadas naquela província. A insuficiência renal é uma doença cada vez mais comum e fatal. O seu tratamento chega a custar 30 mil meticais semanais. O Hospital Central de Maputo, a única unidade pública com tratamento, tem apenas 12 máquinas para mais de 50 doentes. Esta é a sala onde são tratadas as pessoas com problemas crônicos nos rins. Porque eu não faço nada. Estou armado mesmo. Com lágrimas e voz trêmula, Joaquim Fernando, de 57 anos, conta que foi diagnosticado a doença há 2 anos. O primeiro sintoma não denunciou insuficiência renal. Só 3 vezes depois, deparou-se com a difícil realidade. Começo-me por vômitos, a princípio. E tive fortes vômitos, que duraram 3 meses. O serviço concedeu-me um documento que vim para a clínica. Então, é na clínica onde fui diagnosticado, que até hoje estou fazendo tratamento desde dezembro de 2014. 2 vezes por semana, percorre pelo menos 5 quilômetros até o Hospital Central de Maputo, a única unidade de saúde pública com a capacidade para tratar a insuficiência renal. Essas máquinas substituem os rins, extraindo as impurezas e o excesso de água no organismo. Por causa do tratamento, Joaquim teve de fazer mudanças no seu estilo de vida, principalmente na dieta alimentar. Tudo o que é temperado, não posso comer o que é temperado, amendoim e coco. Como Joaquim, há mais 50 pacientes com insuficiência renal crônica a fazer o tratamento no Hospital Central de Maputo. O preço é de 30 mil meticais por semana. Infelizmente só temos 12 máquinas e, como eu disse, é um tratamento crônico. Significa que uma vez que o doente entrou, ele fica aqui, é o tratamento para sempre. Então imagina que se entram os 12 primeiros doentes, se vem mais um, não tem espaço, porque a máquina está ocupada. O custo da diálise, uma sessão sai acima de 10 mil meticais. Considerando as limitações no acesso ao tratamento, centenas de doentes perdem a vida à espera de uma intervenção. Esta quinta-feira assinalou-se o Dia Mundial do Rim, um momento para lembrar a necessidade de prevenção e tratamento. A primeira coisa que nós recomendamos é tratar a hipertensão arterial, controlar uma vez pelo menos por ano a tensão arterial se a pessoa tem mais de 30 anos, tratar a diabetes se é um doente diabético, praticar exercício físico, ingerir comida com pouco sal, comida com pouca gordura,
beber água, que é muito importante, cerca de 2 litros ou mais de água por dia. A localidade de Ndoleni, no distrito de Manjacás, na província de Gaza, conta desde hoje com um novo centro de saúde. Antes, a população daquele ponto era obrigada a percorrer cerca de 15 quilómetros para ter acesso aos cuidados médicos. Quando não tinha esse hospital, nós íamos Betula e sofria muitos, porque é muito longe. É o depoimento de quem tinha que percorrer mais de 10 quilómetros para ter acesso a uma unidade sanitária. Chama-se Celeste Novela, vive em Ndoleni, a 15 quilómetros do posto administrativo de Xdenguele, no distrito de Manjacás, em Gaza. Grávida pela segunda vez, ela deseja ter uma menina, mas essa não é a sua grande preocupação. O problema era a distância que teria que percorrer nos próximos dias. Se sair às 6, pode chegar em 10 horas ou 11 horas. E quando chegar lá, e sofríamos para atender às 12, para voltar em casa, voltamos às 14. Como Celeste, os populares presentes mostraram-se satisfeitos com o novo centro de saúde. Depois de inaugurar o centro, Nazira Abdullah, ministra da Saúde, exortou a população a usar e preservar as novas instalações. O hospital já está aqui, agora vocês têm que utilizar o hospital, trazer as crianças para fazer vacina, as mulheres grávidas virem fazer consulta, não é só vir no dia que vão ter bebê, tem que vir fazer as consultas. A governante encorajou ainda a população a denunciar o mau comportamento dos agentes de saúde. Se algum se comportar mal, temos o Comitê de Saúde. Nós queremos, como vossos filhos, nós, médicos e enfermeiros, que vocês nos ajudem. Não é ir murmurar, é chamar. Doutora, enfermeira, você fez mal aqui e eu vou mudar. O Centro de Saúde de Ndoleni custou ao Estado moçambicano 54 milhões de meticais. De referir que, além deste centro, a ministra visitou o Centro de Saúde de Xdenguele e o Hospital Rural de Manjacás. Imagens de Elton Tsembane, Raul Massing, a partir de Manjacás, para a STV. A falta de medicamentos não deve ser preocupação, pelo menos para os próximos 6 meses na província de Gaza. A garantia foi dada ontem pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, durante a visita que está a realizar àquela província. Avaliar o nível de execução de obras do setor, atendimento hospitalar e assistência médica e medicamentosa estão entre os principais objetivos da visita da Ministra da Saúde à província de Gaza. No distrito de Belém, seu ponto de entrada, na sua breve interação com utentes desta unidade sanitária, Nazira Abdullah pediu maior envolvimento da população na gestão de medicamentos. Quando vos falta algum medicamento, vão à farmácia, dizem que não há, vocês têm que voltar, falar ao diretor deste hospital, dizer que não tem este medicamento. Este diretor tem a obrigação de procurar medicamento para vocês, porque no depósito o medicamento está lá. Às vezes é nossa preguiça de ir buscar este medicamento. Ainda naquela província, a governante visitou o Armazém Provincial de Medicamentos na cidade de Xai-Xai, onde se inteirou sobre o seu funcionamento. Como podem ver, está tudo como nós recomendamos. E em termos de estoques também saímos bastante aliviados. Os kits para os centros de saúde temos, porque temos 2 vias de medicamentos, né? Para os centros de saúde temos kits já para os 6 meses, mas antes de terminar 6 meses também vamos receber para garantir os próximos. Agora, para a via clássica, para os hospitais distritais e rurais e provincial, temos estoque garantido para os próximos 3 meses. Para além de Belém e Xai-Xai, a ministra irá visitar estabelecimentos hospitalares no distrito de Manjacás e Chokwe. 5.500 pessoas padecem de tracoma em Cabo Delgado. O setor da saúde naquela província prevê que até 2020, 3.800 pessoas sejam tratadas da doença que causa cegueira.
Cabo Delgado tem uma prevalência de tracoma de 15%. O setor da saúde na província tem como meta operar 3.829 pessoas até 2020, ação que se iniciou no ano passado, em que foram realizadas 780 cirurgias. Para a coordenação e planificação de ações com vista à eliminação do tracoma, estão reunidos oftalmologistas com técnicos das obras públicas de habitação, gênero, criança e ação social. O responsável do programa de oftalmologia em Cabo Delgado garante que a província dispõe de técnicos capacitados para intervenções cirúrgicas e acompanhamento dos pacientes após a operação. Os doentes são feitas operações nas suas comunidades, porque nós sabemos que a maior parte dos doentes afetados pelo tracoma traqueas, muito difícil, dirigem-se à unidade sanitária. Primeiro é por falta de conhecimento de que esta doença é possível curar. A outra dificuldade é porque muitos não têm recursos financeiros. Para os casos de tracoma, os casos que a gente opera aqui no Hospital Provincial, e damos alta no mesmo dia. Se for um só olho que a gente opera, se a gente for operar os 2 olhos bilaterais, a gente deixa o doente internado porque não tem como ir para casa com os 2 olhos vedados. Higiene individual a nível das comunidades através do envolvimento comunitário. E nós implementamos as atividades nessas áreas a nível dos distritos onde trabalhamos e contribuímos aqui nesta coordenação e planificação da estratégia para a lavagem facial e melhoramento do meio ambiente como forma de prevenir o tracoma. Para o presente ano de 2016, o setor da saúde em Cabo Delgado tem como meta operar 1.192 pessoas. O Ministério da Educação reuniu hoje os gestores das escolas privadas e internacionais para se inteirar do currículo de ensino. Uma das preocupações é harmonizar os certificados destas instituições aos nacionais. É a primeira reunião entre o setor da educação e os gestores das 457 escolas privadas, comunitárias e internacionais que funcionam no país. O objetivo é reforçar a coordenação e aferir se a formação inclui conteúdos nacionais, a exemplo de História e Geografia. Um dos objetivos do Ministério é eliminar os condicionalismos que impedem o acesso às universidades e ao mercado de trabalho. Preocupa-nos igualmente o aperfeiçoamento dos mecanismos de certificação e equivalência dos graduados do ensino de iniciativa particular, num contexto de abordagens curriculares diferenciadas, por forma que os graduados possam depois frequentar as universidades públicas nacionais e internacionais sem constrangimentos ou possam realizar a sua inserção no mercado de trabalho laboral com os devidos documentos que os certificam. As escolas internacionais defendem a aprovação de um instrumento que regula as disciplinas obrigatórias e um modelo único de certificado de habilitações literárias. É nesse aspecto que eu julgo que é preciso que haja realmente um acordo, que se sente, faça-se uma análise dos programas diferentes que todas as escolas oferecem e o Ministério chegue a um consenso. Os alunos que queiram ter uma certificação do 12º ano da nossa escola, que é o fim de secundário, tem que preencher nesse decreto-lei, está tudo explicado, tem que preencher e apresentar o certificado de habilitações homologado pelo Ministério da Educação de Moçambique, ir ao consulado para confirmação e entregar na escola. As escolas privadas, comunitárias e internacionais absorvem 201.000 alunos do Sistema Nacional de Ensino, distribuídos pelo ensino primário e secundário. Noite informativa a esta altura para uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite.
propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta à noite informativa para pautar o melhor de notícias nesta segunda hora, edição de quinta-feira. A Assembleia da República aprovou hoje a revisão da Lei do Ensino Técnico Profissional em termos práticos. A revisão visava essencialmente adequar a legislação à nova estrutura de organização do governo. Foi com consenso das três bancadas parlamentares que a revisão da Lei do Ensino Técnico Profissional foi aprovada em definitivo. Depois de alguns debates, quando da análise na generalidade, ao nível da especialidade, o assunto passou por unanimidade. Consensual? Assim seja. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada a revisão da Lei nº 23/2014, de 23 de setembro, Lei da Educação Profissional. Registro que foi por consenso. Uma das alterações práticas da nova lei tem a ver com a transferência tutelar da Autoridade Nacional de Educação Profissional, que sai do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Foram feitas ainda correções e acréscimos nos seguintes termos. Havendo necessidade de adequar a Lei número 23/2014, 23 de setembro, a nova estrutura governativa, ao abrigo do disposto no número 1 do artigo 179 da Constituição da República, a Assembleia da República determina. Ainda nesta quinta-feira, a Assembleia da República elegeu os juízes eleitos para o Tribunal Supremo e os Tribunais Superiores de Recurso da Beira e Nampula, faltando apenas a eleição de parte dos suplentes necessários para o Supremo. O Movimento Democrático de Moçambique e Manica queixa-se de destruição das suas bandeiras em algumas sedes de bairros da capital provincial, Chimoio. Não é a primeira vez que o MDM queixa-se de destruição de suas bandeiras em Chimoio. Desta vez, porque foram muitas e em vários bairros, o delegado do Partido do Galo, em Manica, Inácio Maicolo, convocou uma conferência de imprensa na manhã desta quinta-feira para repudiar estes atos. No derradeiro momento de celebração do Dia Internacional das Mulheres, e os nossos adversários foram capazes de usar esse mesmo dia para vandalizar a bandeira do MDM. Foram tirar a bandeira do MDM nos bairros de Chimoio, de Nhamajessa, Nhamatsani, Piloto, Bairro 4 e Nhamatsani são duas bandeiras. Maicolo disse perante membros e simpatizantes do MDM que o ato de vandalização de bandeiras deste partido tem sido levado a cabo por indivíduos que chegam às sedes do MDM em viaturas sem chapas de inscrição, aproveitando-se da ausência dos membros, retiram as bandeiras dos mastros. Portanto, este ato foi protagonizado por nós, identificados, indivíduos que vinham nas carrinhas, que retiraram as chapas de matrícula, mas antes
dessas pessoas se dirigirem aos pontos onde que iam tirar as casas dos nossos delegados nos bairros, primeiro estudava se o delegado nosso estava no local ou não estava. E a seguir, quando identificava que não está o nosso delegado, eles iam para casa rapidamente, se dirigiam ao mastro e arrancava a bandeira. Quando que não conseguiam arrear rapidamente, os mesmos tratavam de cortar o mastro. Fora a destruição de suas bandeiras, que se torna cada vez preocupante, o delegado do MDM, Manica, diz que o partido está a crescer, mercê ao trabalho que a população testemunha, pelo menos nos municípios onde o MDM está a governar. A antiga primeira-ministra Luísa Diogo lançou hoje uma revista econômica denominada Tiripamodzi, que significa Estamos Juntos em Língua Nacional Chinyanja. A primeira edição da revista tem como pano de fundo o setor dos transportes na cidade de Maputo. Há um ditado popular que diz: se quer chegar rápido, vai sozinho. Se quer chegar longe, vai com os outros. Tiripamodzi, que quer dizer estamos juntos. Não é Tiripabodzi. Tiripabodzi é Nhungwe. Isto é Nhanja. Pretende ser revista econômica, porém com participação de todos. Em cada edição, que pretendemos que seja semestral, escolheremos uma província que será abordada com um tema crítico que movimenta essa província. E nós iremos contextualizar esse tema no contexto nacional. Não é por acaso que para a cidade de Maputo fomos buscar o tema transporte, mas também a razão fundamental porque escolhemos transportes, porque transportes, para mim, é o recurso natural inesgotável que Moçambique tem para o seu desenvolvimento. Este é o recurso, porque Moçambique tem uma configuração geográfica tal que sem transporte Moçambique não respira. Moçambique só respira quando as plataformas, as carrinhas, os minibuses, os chapas 100, os transportes coletivos regionais, os transportes coletivos de passageiros saem de Maputo, seguem para diferentes partes deste país. Quando as linhas férreas penetram nas entranhas deste país e vão buscar mercadorias e deixar passageiros, aí Moçambique respira e vive saudável. Quando isso não é possível, Moçambique não respira e fica intoxicado. 4 distritos da província de Nampula, designadamente Larde, Angoche, Moma e Rapale, irão receber 45 cabeças de gado bovino, cada um num total de 180 adquiridos pela Direção da Agricultura e Segurança Alimentar. Os animais serão destinados à produção e fomento pecuário. Larde, Angoche, Moma e Rapale foram os distritos da província de Nampula selecionados nesta fase e receberam 45 bovinos cada, de um total de 180 adquiridos pela Direção Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar. Elisa Leonel, chefe dos Serviços Provinciais de Pecuária, referiu que os animais destinam-se à reprodução. E cada um destes distritos vai receber 45 animais. Desses 45 animais temos 30 novilhas e 15 novilhos. Selecionamos os distritos com maior efetivo. Isto por quê? Porque nós partimos do princípio que esses distritos não têm criadores que já têm o hábito de criar animais. É por isso que nós selecionamos esses distritos. Porque se formos a ver, nós temos esses distritos com maior efetivo e nos resta Murupula também. É um dos distritos com maior efetivo. Mas Murupula tem uma particularidade que é tração animal. Estes animais que nós entregamos hoje é para reprodução. O governador da província, presente na ocasião, encorajou o setor a continuar com ações de fomento pecuário, uma vez que, de acordo com Vítor Borges, com o aumento dos efetivos, haverá maior disponibilidade de proteína animal. É necessário produzir carnes, seja de vaca, de cabrito ou de peixe, porque para além de vitaminas, de sais e minerais, as pessoas para a sua sobrevivência precisam também de proteínas. E a proteína animal é uma das proteínas importantes para a nutrição e para a segurança alimentar. A Nampula tem um grande déficit ainda de proteína animal, por isso uma ação como esta, que acaba de acontecer hoje,
é para ser continuada. Hoje 180 animais, amanhã mais 180, quiçá mais 1.800. Tudo isso para que haja uma reprodução contínua. Estima-se que exista na província de Nampula um efetivo de cerca de 94 mil bovinos, número considerado como insuficiente para as necessidades locais. Cerca de 33 mil quilómetros quadrados, correspondentes a 40% da superfície total de Cabo Delgado, estão devastados pelas queimadas descontroladas. Com efeito, o governo provincial está a intensificar ações de reflorestamento. Foi lançada há dias a campanha de reflorestamento a nível de Cabo Delgado, província que conta com um território de mais de 82.600 km quadrados, 40% dos quais já foram consumidos pelas queimadas controladas. No ano passado foram plantadas 340 mil mudas em 1.700 hectares e este ano estão prontas 322 mil mudas para o reflorestamento, ação que envolverá os operadores florestais e as comunidades. Essas florestas vão ajudar a regular o comportamento das chuvas, para que a chuva caia como sempre caiu, de forma regular, para podermos produzir, para podermos viver muito bem com a chuva e também a promovermos o nosso desenvolvimento. O secretário permanente de Cabo Delgado apelou para o envolvimento de todos na preservação dos recursos florestais. Quando queremos queimar uma parte para fazermos machamba ou para desenvolvermos outra atividade para o nosso bem-estar, temos que criar mecanismos para que não queimemos toda a floresta. Queimando a floresta, vamos criar problemas de erosão do solo, para além do problema de desequilíbrio da natureza que vai fazer com que a chuva não caia de forma regular. Queimando as florestas, vamos também matar, vamos destruir a nossa flora, lá onde até temos medicamentos tradicionais que usamos para nos curar, mas também lá onde temos animais de que nos alimentamos também. Neste encontro foram entregues às comunidades valores em cheque resultantes da exploração florestal. Notícias internacionais. A Macedónia juntou-se a Eslovénia, Croácia e Sérvia no aperto de cerco à rota dos imigrantes. Neste momento, a rota está totalmente encerrada para imigrantes. Portanto, a rota está totalmente encerrada para quem não tem autorização para cruzar fronteiras. A Macedónia já não deixa entrar migrantes sírios e iraquianos que antes tinham autorização para passar, ainda que com limitações diárias. A decisão foi tomada depois de países vizinhos terem feito o mesmo, como foi o caso da Eslovénia, Croácia e Sérvia. Junto à fronteira com a Macedónia, as condições tornam-se cada vez mais penosas. Alguns migrantes já começaram a abandonar os campos temporários de acolhimento como o de Idomne. A falta de condições e o mau tempo ataca os mais fracos, como as crianças. O encerramento das fronteiras dos países balcânicos surge depois do princípio de acordo entre a União Europeia e a Turquia para a gestão da crise migratória. Mas o fluxo migratório não cessa. Só na quarta-feira chegaram à Grécia mais de 1.400 migrantes. As ruas de Paris encheram-se de manifestantes que pedem o recuo dos planos do presidente François Hollande de reformar a lei laboral de 35 horas semanais. Os protestos coincidiram com uma greve da Operadora Nacional de Caminhos de Ferro, que esteve com serviços reduzidos em todo o país, mas sem afetação dos serviços locais. Sindicatos e estudantes tomaram posição conjunta sobre o projeto de lei que, segundo a ministra do Trabalho, Myriam El Khomri, visa criar mais emprego, com a França a cifrar a taxa de desemprego acima dos 10%. A contestada reforma da lei laboral francesa põe em causa quase todos os aspectos das estritas regras de trabalho francesas ao deixá-las abertas para a negociação.
tudo desde o máximo de horas de trabalho até férias e pagamento em pausas de descanso, estaria aberto a escrutínio numa tentativa de libertação das empresas, mas o foco maior incide em planos para limitar o custo de despedimentos de trabalhadores. Governo e empresários defendem que a reforma incentiva as empresas a contratar mais pessoas a contrato permanente em vez de temporário, o que favorecia os jovens em particular, mas os sindicatos e algumas vozes do Partido Socialista em funções governativas veem nela uma ameaça indevida à segurança laboral. Apesar da semana laboral continuar nas atuais 35 horas, sindicatos e empregadores teriam a possibilidade de negociar internamente para espalhar a carga horária por 3 anos, aumentando-a para um máximo de 46 horas durante 16 semanas consecutivas. O primeiro-ministro Manuel Valdes adiou já a apresentação das alterações aos ministros por 2 semanas, num sinal de que talvez o governo reconsidere. O governo está ainda em conversações com os sindicatos na esperança de que os mais moderados aprovem as medidas, evitando uma frente comum antigovernamental. O Irão testou com sucesso 2 mísseis balísticos com um alcance de cerca de 1.400 quilómetros. Um ensaio que se segue a um outro que suscitou a preocupação dos Estados Unidos da América. Sob o comando direto de Ayatollah Ali Khamenei, os guardiões da revolução anunciaram que os mísseis Qadir-H e Qadir-F atingiram os alvos com precisão. Um deles teria inscrita a frase em hebraico: Israel deve ser apagado do mapa, uma informação dos mídias iranianos não confirmada. E precisamente Israel, Joe Biden, anunciou que Washington deverá reagir. Estamos unidos na crença de que um Irão com armas nucleares é absolutamente uma ameaça inaceitável para Israel, para a região e para os Estados Unidos da América. E eu quero reiterar uma coisa para esclarecer quem tenha dúvidas. Se eles de fato quebrarem o acordo, nós agiremos, declarou numa conferência ao acordo sobre o programa nuclear iraniano, que abriu as portas a um clima de diálogo, mas não eliminou todas as sanções. De volta à pátria com o desporto, Arnaldo Oana e Nasser Karimo são os novos selecionadores nacionais de futebol dos sub-20 e sub-17, respectivamente. Os 2 treinadores têm como objetivo a qualificação das respectivas seleções aos campeonatos africanos da categoria em 2017.